Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Torcedor Corintiano. Pois é, o Corinthians vai ficar uma semana inteira sem jogar, e é aquele típico caso de que quando tá jogando a gente sente raiva e quando não joga a gente sente saudade. É difícil amar esse Corinthians, o timinho que nos causa os sentimentos mais confusos de todos. No vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho sobre esses últimos acontecimentos que nós tivemos no clube como um todo. Protestos, lesões, vendas de jogadores ocorreram nessa semana e de certa forma impactaram o clube como um todo e principalmente o futebol masculino. Então vem com a gente. Antes de tudo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber os vídeos. E se quiserem, deixar os comentários aí, que é super bem-vindo o comentário, o que vocês estão achando dos vídeos. Começando, falando sobre os protestos que nós tivemos essa semana. Tivemos alguns protestos, protestos esses de torcidas organizadas contra atletas, né? Tivemos reunião, ali meio que uma reunião entre algumas torcidas organizadas e alguns jogadores. Contaram com a presença também do Alessandro, né, o nosso diretor de futebol, Alessandro, e foi cobrado explicações do porquê o Corinthians está jogando tão mal, do porquê a gente ter uma partida espetacular contra o Atlético Mineiro e depois não conseguir repetir. Foi cobrado também o porquê de campanhas tão ruins nesse momento agora até dentro de casa, né? Foi se exigido que as derrotas ou até mesmo que os empates parem de acontecer dentro de casa, porque a nossa arena era uma fortaleza e isso a gente está perdendo. Então, nesse primeiro protesto, nessa manifestação, né, foi muito em cima dos jogadores, foi muito em cima dos atletas, muito em cima do porquê não está funcionando, o que tem de errado que não está acontecendo. Nesse primeiro momento eu ficava, mas e o presidente, que é o principal culpado? Não vai ter nada? Eis que, se eu não me engano, hoje, ou na noite de quarta-feira, eu estou gravando esse vídeo na quinta, houve outras manifestações, agora voltadas para a diretoria, voltados para o Duílio, voltados para o Andrés, que muitos acreditam, e eu sou um deles, que ainda está por trás ali, que está fazendo as suas movimentações e controla com toda certeza o Duílio. Foi se cobrado deles, foi pedido para que eles saiam, com palavras fortes. Não foram só saia do Duílio, foram palavras fortes. E é o que tem que ser feito. Como eu disse no vídeo anterior, se nós, a torcida corintiana, não nos juntarmos para pressionar esses caras que estão no poder há 16 anos, eles vão continuar ganhando e o Corinthians vai continuar se afundando em problemas. Então, que bom que pressionaram os jogadores. Concordo, tem que haver uma certa pressão neles sim. Eles têm que entender onde eles jogam. Claro, sempre pacificamente, sem agredir ninguém. Mas principalmente o protesto tinha que ser contra a diretoria. E não pode parar só nisso. Tem que haver protestos nos jogos, tem que haver protestos nas redes sociais. Nós temos que mostrar o nosso descontentamento com essa presidência, esse atual grupo que está na frente do Corinthians há muito tempo e que precisa sair. Outra coisa muito importante que aconteceu na nossa semana foi que ficou constatada uma lesão no nosso meia Renato Augusto. Ele tinha saído no jogo anterior com uma lesão na coxa, né, coxa, panturrilha, enfim, e foi constatada que é uma lesão grau 1, uma lesão mais leve, mas que vai tirar o Renato Augusto por cerca de 7 a 10 dias, é a estimativa. Com isso, muito provavelmente ele não joga o nosso próximo jogo contra o Santos na próxima quarta-feira. E isso escancara um problema gigantesco que o Corinthians tem, que é falta de preparação. Volto a criticar o presidente. Ele não entendeu que o Renato Augusto, com uma idade avançada e com um histórico gigantesco de lesões, precisava de uma reposição. Precisava de um cara que, quando o Renato Augusto não conseguisse jogar, ele fosse e suprisse essa ausência. Ele não entendeu isso. E hoje o Corinthians vive na dependência do Renato Augusto. Porém, o Renato Augusto, quando era mais jovem, quando estava lá no auge da forma física, ele já vivia com lesões, ele já vivia sendo afastado para tratar de lesões. Hoje, que ele está mais velho, que ele já não consegue mais jogar, a tendência é que cada vez mais ele fique afastado por esse problema. E a gente até hoje não criou uma solução para isso.
Talvez agora nessa janela o Duílio finalmente deu o foco que essa questão precisa. Mas até lá a gente vai continuar precisando do Renato Augusto e ele vai continuar machucado e não nos ajudando em nada. Fora que é um jogador que ganha um altíssimo salário. Esse é um dos fatores que me fazem questionar se a gente deve renovar com o Renato Augusto e se renovar tem que ser em outros moldes. Tem que ser com uma redução de salário muito grande. Se você acha que a diretoria do Corinthians, só nisso ela já estava errando, não. Saiu a informação de que o Gustavo Mantuan, que a gente colocou na negociação para trazer o Yuri Alberto, o Zenit vai exercer a opção de compra dele. Estava-se muito entendido de que o Mantuan voltaria para o Corinthians, que o Zenit não o contrataria, mas é isso que o Corinthians tinha feito uma ação genial. Genial. O Gustavo Mantuan, ele tinha o passe dele estipulado em mais ou menos 10 milhões de euros. Tá? Todo mundo sabe que o Gustavo Mantuan é um jogador jovem, tem 22 anos. Porém, ele já teve algumas lesões no joelho. Né? Se eu não me engano, foram 3 lesões no joelho, lesões sérias. O que o Corinthians fez? Pô, já que ele é um cara que tem bastante lesões, mesmo ele sendo jovens, para vocês eu vou abaixar o valor dele. E colocou o valor dele estipulado ali entre 3 milhões e 3 milhões e meio de euros. O Zenit, que não é bobo nem nada, viu e falou: pô, esse cara pode não ser meu titular, mas ele é um cara que ajuda meu time. 3 milhões, 3 milhões e meio, não faz diferença nenhuma para mim, Zenit. É verdadeiramente um dinheiro de pinga. E aí, o Zenit que foi e vai exercer a opção de compra do Gustavo Mantuan. Um jogador que muitos, e eu era um deles, contava com esse retorno porque seria um jogador importantíssimo para jogar daquele nosso lado direito, vai embora sem render quase nada de dinheiro para nós. Escancara mais ainda como foi feita essa negociação pelo Yuri Alberto. E eu não estou nem criticando o Yuri Alberto, acho que tinha que ter sido feita essa contratação. Porém, em que moldes foi feito isso? Quais são os valores envolvidos? Tudo isso é uma incógnita. Afinal de contas, nós mandamos Robert Renan, o Duqueiroz e agora o Mantuan, né, em definitivo, esses 3, por um jogador. Mas quais foram os valores? A gente vai receber alguma coisa em troca? Abateu-se os valores? A gente vai ter que pagar alguma coisa para os caras? Ninguém sabe. É uma negociação que ninguém tem informação nenhuma. Mais uma merda, vamos dizer assim, vou usar esse termo, da direção do Duílio Monteiro Alves. Que para fechar tudo agora no Corinthians, né, para ficar espetacular, tomou uma punição da CBF devido aos cantos homofóbicos contra o São Paulo. Né? A torcida entoou esses cantos, que já eram entoados há anos, só que agora as regras da CBF estão mais rígidas e o Corinthians tomou um jogo com portões fechados. É uma decisão que o Corinthians pode, e eu acredito que vai recorrer, mas fica de lição para nós, torcedores, entendermos que isso não cabe mais nos estádios. Não é mais aceito, não só nos estádios, mas na sociedade como um todo. Então, para o bem nosso como pessoa e para o bem do Corinthians, nós temos que parar com essas atitudes. Não será mais tolerado. E eu acredito que vai chegar um dia que não vai ser só torcida. Vamos perder mando e futuramente perder pontos. Então o Corinthians vai ter que aprender, a sua torcida vai ter que aprender e mostrar o nosso poder de torcedor do maior e do clube mais democrático do Brasil. Essas coisas aconteceram nessa semana, foram coisas importantes, que mesmo sem nenhum jogo do Corinthians, por 10 dias, os bastidores ficaram bastante agitados. Vamos ver se vai surgir algum efeito, se essas pressões em jogadores e diretoria vai surtir efeito. E que quarta-feira que vem, contra o Santos, a gente consiga um resultado positivo. Peço novamente para vocês deixarem o like se gostaram do vídeo, se inscrever no canal, é muito importante sua inscrição, e ativar o sininho para receber todos os vídeos novos. Agradeço a vocês que chegaram até aqui e vai Corinthians!